Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Na videoaula de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda bolsa trabalhada toda em crochê com o fio náutico da Círculo. Mostro aqui também nesse vídeo como fazer a divisão para que sua bolsa fique desse formato aqui, ó. Tá? Mostro para vocês também como colocar a alça aqui transversal, colocando uma do lado e outra no segundo lado. A nossa bolsa, depois de toda finalizada, ela ficou com uma largura de 35 centímetros e uma altura de 23 centímetros. Então eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de hoje dessa linda bolsa em crochê. Não esquece de se inscrever aqui no canal Crochê do Oscar se você ainda não é inscrito, deixar o seu like para esse vídeo e, claro, compartilhar essa aula nas redes sociais. Eu vou passar para vocês agora a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda bolsa em crochê. Os acessórios que eu utilizei para colocar na bolsa foram a corrente de metal da Círculo, que vem com 1,20 m de comprimento. O bacana dessa corrente é que ela já vem com esses ganchinhos aqui para a gente colocar, facilitar, na verdade, na hora de colocar aqui nas argolas. Utilizei também duas argolas metal, tá? Da mesma cor, aqui prata. Essas argolas aqui, elas são articuladas, você pode encontrar aí em qualquer armarinho perto aí da sua cidade. Precisei também de dois cones do fio náutico da Círculo, na cor 5767. Vale ressaltar que eu não utilizei todos os dois cones do fio náutico na bolsa. Do segundo cone, eu utilizei apenas 150 gramas para concluir a bolsa. Utilizei também tesoura para o corte, isqueiro para os acabamentos, marcadores, agulha de tapeceiro e agulha para crochê da Círculo de numeração 5. Na descrição do vídeo eu vou deixar toda a relação de materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa, inclusive a divisão aqui na hora de fazer o passa-fita. Vou deixar toda a divisão descrita abaixo para vocês. Então eu desejo aí que vocês tenham uma excelente aula. Para iniciarmos, eu vou precisar de um cordão com 11 correntinhas. E aqui nós vamos voltar trabalhando em pontos baixos, nós vamos ficar com uma quantidade de 10 pontos baixos. Então, após finalizado aqui as 11 correntinhas, eu vou saltar aqui a primeira corrente, vou para a segunda correntinha, introduzo a agulha e trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou para a próxima correntinha à frente, introduzo a agulha, vou buscar o fio e trabalho aqui mais um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha à frente, também trabalho mais um ponto baixo. Vou preencher todas essas correntes, trabalhando um ponto baixo para cada correntinha. Assim, quando eu finalizar essa primeira carreira em pontos baixos, eu vou ter um total de 10 pontos. Finalizei aqui todos os 10 pontos baixos, agora nós vamos iniciar a segunda carreira. Vou virar aqui o trabalho para o avesso e vou iniciar aqui a segunda carreira. Logo nesse primeiro ponto baixo eu vou introduzir aqui a agulha, vou buscar o fio e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, finalizando aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aqui na base, nós sempre vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Então, eu estou iniciando aqui a segunda carreira, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Assim, quando eu finalizar também essa segunda carreira, eu vou ter um total também de 10 pontos baixos. Finalizando aqui a segunda carreira, fiquei com 10 pontos baixos. A terceira carreira nós vamos iniciar virando aqui novamente o trabalho. Já inicio aqui nesse primeiro ponto baixo, vou introduzir aqui a agulha e trabalho o meu primeiro ponto baixo aqui da terceira carreira. Vou para o próximo ponto baixo, também trabalho ponto baixo sobre ponto baixo e sigo essa terceira carreira colocando um ponto baixo para cada ponto. Vamos observar que em todas as carreiras nós vamos ficar com a mesma quantidade de 10 pontos baixos. Chegando aqui ao fim da terceira carreira, tenho a mesma quantidade de 10 pontos baixos. E as próximas carreiras nós vamos apenas seguir o mesmo passo a passo aqui desde o início da primeira carreira. Parei aqui na terceira carreira, vou continuar trabalhando carreiras de ida e voltas até eu atingir um total de 29 carreiras. Tenho 1, 2, 3 carreiras já completas. Vou trabalhar aqui seguindo o mesmo passo a passo até eu atingir 29 carreiras. Aqui eu finalizei as minhas 29 carreiras, tenho aqui o comprimento de 25 centímetros e uma largura de 8 centímetros.
Nós vamos agora trabalhar uma carreira toda contornando aqui a base da bolsa. Para isso, aqui em cada cantinho, nós vamos trabalhar o aumento. Então, aqui é a minha 29ª carreira. Eu vou nesse mesmo cantinho aqui onde nós finalizamos esse último ponto baixo, eu vou trabalhar mais um ponto baixo aqui dentro. Vou ficar aqui com o primeiro ponto baixo e você vai observar que tenho aqui nesse primeiro canto 2 pontos baixos. Aí eu vou trabalhar aqui seguindo nessa primeira lateral, colocando um ponto baixo para cada ponto. Então eu venho aqui nessa próxima extremidade aqui entre uma carreira e outra, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e trabalho mais um ponto baixo. Tenho aqui essa próxima extremidade aqui entre uma carreira e outra, eu vou introduzir a agulha e vou colocar também mais um ponto baixo. Aí eu vou trabalhando aqui nessa lateral, colocando um ponto baixo, até eu chegar aqui nesse próximo cantinho, onde nós também vamos trabalhar o aumento. Finalizando aqui essa primeira lateral, então agora aqui nesse próximo cantinho nós vamos trabalhar o aumento, ou seja, em cima dessa primeira correntinha, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, o primeiro. E agora o segundo ponto baixo. Aqui formei o meu segundo aumento no segundo canto. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto e quando chegar aqui nessa última correntinha, nós também vamos formar o cantinho. Então aqui eu vou introduzir a agulha aqui na próxima correntinha, trabalho mais um ponto baixo. Na próxima correntinha à frente também trabalho mais um ponto baixo. Aí eu vou seguir trabalhando até eu chegar aqui nesse próximo canto. Cheguei aqui no próximo canto, então agora nós vamos fazer a viradinha. Tenho aqui o meu último ponto baixo, vou trabalhar mais um ponto baixo dentro desse mesmo local. E agora eu vou seguir trabalhando aqui nessa segunda lateral, o mesmo passo a passo que eu trabalhei aqui nessa primeira. Fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto, até nós chegarmos aqui nesse próximo canto. Vou dar uma adiantada e quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento aqui de todo o contorno. Finalizei aqui toda a segunda lateral, fiz aqui apenas um ponto baixo e aqui a quantidade de pontos que agora nós ficamos, depois de ter finalizado todo o contorno, nós ficamos com uma quantidade de 80 pontos baixos. Aí nós vamos trabalhar a contagem da seguinte maneira: 10 pontos baixos mais 30 pontos, temos aqui já um total de 40 pontos, com mais 10, 50, com mais 30 ficou a quantidade de 80 pontos baixos. Para eu finalizar aqui toda essa carreira de contorno, eu vou retirar aqui a agulha do fio, vou para cima aqui do próximo ponto baixo à frente, vou introduzir aqui a agulha passando por dentro dessas duas alcinhas, volto aqui para buscar o fio, e passo novamente aqui por dentro das duas alcinhas do ponto baixo, finalizando aqui toda essa carreira em pontos baixos. A próxima carreira também nós vamos trabalhar em pontos baixos, para isso eu já inicio aqui o primeiro ponto baixo, em cima desse ponto baixo onde nós finalizamos aqui a carreira, faço aqui o primeiro ponto baixo, vou pegar aqui o marcador e já vou colocar nesse ponto baixo, que é para saber que aqui é o início e o final de toda a volta. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, sem precisar trabalhar nenhum aumento nos cantos, apenas colocando ponto baixo para cada ponto. Assim, quando eu finalizar também essa carreira em pontos baixos, eu vou ter a mesma quantidade de 80 pontos. Finalizando aqui toda a primeira carreira em pontos baixos, lembrando que eu não estou contando a primeira carreira com essa aqui do contorno. Estou contando após a carreira de contorno, que é essa que nós estamos finalizando aqui agora. Então, para eu fechar aqui a primeira carreira em pontos baixos, eu retiro aqui o marcador, retiro também a agulha aqui do fio, vou para cima do próximo ponto baixo, após onde estava o marcador, introduzo aqui a agulha passando por dentro dessas duas alcinhas, vou pegar aqui novamente o fio e volto passando por dentro das duas alcinhas, assim finalizando toda essa primeira carreira em pontos baixos. Então, aqui eu tenho a primeira carreira, fiz o início, fiz o fechamento. Nós vamos trabalhar mais 4 carreiras iguais a estas em pontos baixos. Vamos sempre ficar com a mesma quantidade de 80 pontos baixos, repetindo sempre o mesmo início e sempre o mesmo final, ou seja, o mesmo fechamento como eu fechei aqui nessa primeira carreira.
Para iniciarmos aqui todas as carreiras, nós vamos colocar aqui a agulha dentro do mesmo ponto baixo onde nós fizemos o fechamento. Vou buscar aqui o fio e trabalho aqui o primeiro ponto baixo. Aí eu volto a colocar novamente o marcador, que é para eu saber que aqui é o primeiro, e será aqui o último ponto baixo da carreira. Então, eu vou continuar aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto, por toda a extensão aqui da bolsa, por mais 4 carreiras. Vamos ficar com a quantidade de 5 carreiras em pontos baixos, com a mesma quantidade de 80 pontos. Quando eu estiver finalizando aqui a quinta e última carreira, eu volto com vocês para a gente iniciar o ponto fantasia. Então aqui estou finalizando a quinta e última carreira do ponto baixo. Mostrar aqui para vocês que eu vim apenas seguindo o mesmo passo a passo, colocando um ponto baixo para cada ponto. E agora, para finalizarmos aqui a quinta carreira, eu vou retirar aqui a agulha do fio. Retiro também aqui o marcador. E agora nós vamos fazer o fechamento. Esse ponto baixo onde estava aqui o marcador, eu vou saltá-lo, vou aqui para cima das próximas 2 alcinhas, introduzo a agulha nessa posição, repetindo aqui o mesmo fechamento que estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Agora eu pego aqui o fio, passo aqui voltando por dentro das 2 alcinhas, assim finalizando toda a quinta e última carreira do ponto baixo. Agora, para a gente iniciar o ponto fantasia, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho aqui esse primeiro ponto onde nós vamos iniciar a carreira. Só que, para fazer o ponto fantasia, nós vamos saltar esse primeiro ponto, vou para o segundo ponto baixo à frente, vou introduzir aqui a agulha abaixo do ponto baixo. Ao invés de eu colocar aqui em cima das 2 alcinhas, como se eu fosse trabalhar um ponto baixo comum, eu estou saltando o primeiro ponto baixo, desço aqui para o segundo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e trabalho um ponto baixo. Aí eu tenho aqui o ponto baixo que nós saltamos, então eu vou voltar introduzindo a agulha nele, cruzando o ponto, vou buscar aqui o fio, levanto e faço aqui um ponto baixo. Aí, nesse ponto baixo aqui onde nós trabalhamos agora, eu vou colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e o final da carreira do ponto fantasia. Sempre é bom a gente colocar o marcador para não se perder aqui no final da carreira. Aí eu vou continuar trabalhando aqui no ponto fantasia. Tenho aqui os próximos 2 pontos baixos à frente, eu vou saltar o primeiro, vou para o segundo, desço aqui para baixo do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada e agora faço aqui um ponto baixo. Tenho aqui o ponto baixo onde nós saltamos, volto nele, vou introduzir a agulha, trago aqui o fio e faço aqui um ponto baixo. Agora vou continuar trabalhando aqui o ponto fantasia. Tenho aqui os próximos 2 pontos baixos à frente, salto o primeiro, vou para o segundo, desço aqui a agulha para a carreira de baixo, introduzo aqui a agulha, vou buscar o fio, alongo e agora faço aqui um ponto baixo. Vou aqui para o ponto baixo onde eu saltei, volto nele, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e trabalho um ponto baixo. Vou continuar trabalhando aqui em ponto fantasia. Tenho aqui os próximos 2 pontos baixos à frente. Salto o primeiro, vou para o segundo, desço a agulha aqui para baixo, abaixo do segundo ponto baixo. Introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e faço um ponto baixo. Volto para o ponto baixo onde eu saltei, introduzo a agulha, vou buscar o fio e faço aqui um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, vou continuar a sequência com o ponto fantasia. Tenho aqui os próximos 2 pontos baixos, salto o primeiro, vou para o da frente, desço a agulha aqui para baixo do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e faço um ponto baixo. Volto para o ponto onde eu saltei, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e trabalho mais um ponto baixo. Vou para o segundo, salto o primeiro ponto baixo, vou para o segundo, introduzo aqui a agulha abaixo do segundo ponto baixo, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e trabalho aqui um ponto baixo. Tenho aqui o ponto baixo que eu saltei, volto, pegando aqui nas 2 alcinhas, vou buscar aqui o fio e trabalho mais um ponto baixo. Aí na sequência,
você vai observar que entre um ponto e outro, nós vamos ter sempre um ponto baixo aqui no meio. Então, eu vou seguir toda essa carreira do ponto fantasia por toda a volta aqui da bolsa. Já finalizando aqui a primeira carreira do ponto fantasia, mostrar aqui para vocês o detalhe do ponto, quando a gente... Já finalizando aqui toda a primeira carreira do ponto fantasia, mostrar aqui para vocês o detalhe do ponto. E agora, para a gente finalizar aqui toda a carreira, nós temos esse espaço aqui. Antes de finalizarmos a carreira, temos aqui os pontos baixos, onde nós vamos trabalhar o ponto fantasia. Então aqui eu tenho o primeiro, o segundo, abaixo do segundo eu trabalho aqui o ponto baixo alongado. Volto aqui para o ponto baixo onde eu saltei, introduzo aqui a agulha e trabalho um ponto baixo. Agora eu vou finalizar aqui toda a primeira carreira do ponto fantasia. Aqui se encontra o marcador no primeiro ponto, então eu vou retirar aqui esse marcador. Vou retirar aqui também o fio da agulha, vou para cima dessas duas alcinhas aqui, onde nós iniciamos o ponto fantasia, introduzo a agulha nessa posição, vou buscar aqui o fio e volto passando por dentro das duas alcinhas, e assim finalizando toda a primeira carreira do ponto fantasia. Agora nós vamos iniciar a segunda carreira do ponto fantasia da seguinte maneira. Aqui eu tenho o primeiro ponto. Aqui, se eu fosse trabalhar o ponto baixo, normalmente já introduzia aqui nessas duas primeiras alcinhas, só que nós vamos fazer a mesma contagem. 1, 2 pontos baixos, vou saltar o primeiro, vou para o segundo e desço aqui para baixo do segundo. Aí eu vou introduzir aqui a agulha, vou buscar o fio e faço um ponto baixo. Volto para o ponto baixo onde eu saltei, volto aqui pegando nas duas alcinhas e trabalho aqui o ponto baixo. Aí, nesse segundo ponto baixo que eu trabalhei, eu vou colocar aqui novamente o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o fechamento de toda a segunda carreira. Aí eu vou trabalhar a mesma contagem, 1, 2, aqui ó, contando aqui os pontos, 1, 2, vou descer aqui para o ponto da carreira anterior, ao invés de eu colocar aqui dentro dessas duas alcinhas, eu desço aqui para baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, alongo e faço aqui um ponto baixo. Volto para o ponto baixo que eu saltei, introduzo aqui a agulha, pegando nas duas alcinhas, normalmente, vou buscar aqui o fio e trabalho um ponto baixo. Vou continuar a mesma contagem, 1, 2, desço aqui para o ponto de baixo, aqui seguindo aqui a risca, tá? A linha, tenho aqui 1, 2 pontos, desço, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho um ponto baixo. Vou voltar para o ponto baixo que eu saltei, introduzo aqui a agulha e faço mais um ponto baixo. Então, eu vou seguir toda essa segunda carreira do ponto fantasia, repetindo apenas esse mesmo passo a passo. Quando eu estiver finalizando aqui a segunda carreira, eu volto com vocês para a gente iniciar a terceira, e eu poder falar para vocês a quantidade de carreiras que a gente vai poder fazer aqui do ponto fantasia. Já chegando aqui no final da segunda carreira do ponto fantasia, aqui à frente nós temos os próximos dois pontos baixos, onde nós vamos também trabalhar o ponto fantasia. Mas antes de encerrar aqui, mostrar para vocês o detalhe do ponto, olha só como fica bacana aqui trabalhando as carreiras no ponto fantasia. Dá uma impressão que é um ponto sexta, né? Fica bem bacana, fica super interessante a nossa bolsa trabalhando aqui com esse ponto fantasia, tá? Então, para eu finalizar, eu tenho aqui os dois últimos pontos. Eu vou trabalhar aqui seguindo o mesmo passo a passo. Vou saltar o primeiro, vou aqui para o segundo, desço aqui para abaixo do segundo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, trabalho um ponto baixo, volto para o ponto baixo onde eu saltei e trabalho aqui o último ponto baixo. Agora, para eu finalizar aqui toda a carreira, nós vamos retirar aqui o marcador desse primeiro ponto e também retirar aqui a agulha do fio. Vou passar aqui a agulha por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio e volto passando aqui por dentro das duas alcinhas, assim finalizando aqui a segunda carreira do ponto fantasia. Dou um ajuste aqui no fio, para a carreira ficar bem igualzinha, tá? Aí nós vamos iniciar agora novamente
mais uma carreira do ponto fantasia, no caso a terceira carreira. Tenho aqui o início, né, e o final da carreira. Agora, para a gente iniciar a terceira carreira, eu tenho o primeiro e o segundo ponto baixo. Então, eu vou saltar o primeiro, vou aqui para o segundo. Ao invés de eu colocar aqui dentro das duas alcinhas, eu baixo aqui abaixo do ponto. Vou buscar aqui o fio e trabalho um ponto baixo. Aí eu volto aqui para o ponto onde eu saltei e trabalho um ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo que eu trabalhei, eu volto aqui a colocar o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final de toda a volta. Aí eu continuo fazendo aqui a mesma contagem. No primeiro, vou para o segundo, pulo o primeiro, vou para o segundo, desço aqui para baixo, introduzo aqui a agulha, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e agora trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar aqui para o ponto onde eu saltei, introduzo a agulha, vou buscar o fio e trabalho aqui um ponto baixo. Aí, nós estamos aqui iniciando a terceira carreira do ponto fantasia. 1, 2, 3 carreiras. Nós vamos trabalhar até atingir a quantidade de 5 carreiras do ponto fantasia. Quando eu estiver finalizando a quinta e última carreira do ponto fantasia, aqui na primeira parte, eu volto com vocês para a gente dar sequência à nossa bolsa. Chegando aqui ao fim da quinta e última carreira do ponto fantasia, agora nós vamos trabalhar o fechamento, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai contar aqui as 5 carreiras do ponto fantasia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras com o ponto fantasia. Agora, para mim fazer aqui o fechamento, eu retiro aqui a agulha do fio e também retiro aqui o marcador. Vou passar aqui por dentro dessas duas alcinhas onde estava o marcador. Vou pegar aqui o fio. E agora é só passar aqui por dentro e dar uma ajustada aqui no fio e finalizar toda a quinta e última carreira dessa primeira parte aqui do ponto fantasia. Então, a próxima carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos, colocando um ponto baixo para cada ponto, sem precisar fazer aqui o ponto fantasia. Então, nós vamos ter aqui um total em toda a volta de 80 pontos baixos. Então, eu vou iniciar aqui o primeiro ponto baixo, volto aqui no mesmo local onde nós finalizamos. Vou pegar aqui o fio e trabalho o primeiro ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo, eu coloco aqui novamente o marcador, sempre para a gente saber que é o início e será também o final de toda a volta. Aí agora eu vou continuar trabalhando, seguindo aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto. Vou aqui no próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Vou aqui para o próximo ponto, também já trabalho mais um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, também trabalho um ponto baixo. E vou seguir por toda essa volta, colocando um ponto baixo para cada ponto. Finalizei aqui toda a carreira em pontos baixos. Agora, para fazer o fechamento, nós vamos retirar aqui o marcador. Vou saltar esse ponto onde estava o marcador, vou para o ponto da frente, vou fazer esse mesmo fechamento que nós estávamos trabalhando nas carreiras anteriores, passando aqui por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio e agora passo aqui por dentro novamente dessas duas alcinhas, finalizando aqui toda essa carreira. Então aqui nós trabalhamos a primeira carreira em pontos baixos, eu vou precisar trabalhar mais 4 carreiras, vou ficar com a quantidade de 5 carreiras em pontos baixos, um ponto para cada ponto. O fechamento e o início sempre serão da mesma forma que nós fizemos aqui no início dessa primeira carreira. Aí para iniciar a segunda, eu vou introduzir aqui a agulha, passando aqui por dentro dessas duas primeiras alcinhas, e aqui eu já trabalho o meu primeiro ponto baixo. Volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que sempre será o início e o final da carreira. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto por mais 4 carreiras. Quando eu estiver finalizando a quinta carreira, eu volto para a gente iniciar novamente mais uma sequência com o ponto fantasia. Finalizando aqui a quinta e última carreira em pontos baixos, então agora para fazer o fechamento, só retiro aqui o marcador, já retirei aqui a agulha também do fio, vou para o próximo ponto baixo à frente, aqui passando a agulha por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio e trabalho o mesmo fechamento que nós estávamos trabalhando nas carreiras anteriores. Dou um ajuste aqui no fio,
para deixar o final da carreira bem ajustado. Agora nós vamos trabalhar novamente aqui mais 5 carreiras com o ponto fantasia. Então, para iniciarmos, eu tenho aqui o primeiro ponto, vou fazer aquela contagem, 1, 2, aí eu vou saltar o primeiro ponto baixo, vou para o segundo, vou para baixo aqui do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e faço aqui um ponto baixo. Agora eu vou voltar para o ponto baixo que eu saltei, introduzo aqui novamente a agulha, trago o fio e trabalho um ponto baixo. Aí nesse segundo ponto baixo que nós trabalhamos, eu vou colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final de toda a volta. Agora eu vou continuar trabalhando no ponto fantasia, seguindo aqui o mesmo passo a passo. Conto 1, vou para o segundo e desço aqui para baixo do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e trabalho aqui o ponto baixo. Agora eu vou voltar para esse ponto baixo que eu saltei, vou introduzir a agulha, busco o fio e trabalho aqui um ponto baixo. Conto novamente 1, vou para o segundo, desço aqui para baixo do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, dou uma leve alongada, laço e faço aqui um ponto baixo. Volto para o ponto baixo que eu saltei e trabalho aqui mais um ponto baixo. Aí eu vou seguir por toda essa carreira, repetindo aqui esse mesmo passo a passo, já iniciando mais uma sequência com o ponto fantasia. Chegando aqui ao fim da primeira carreira do ponto fantasia, então a gente vai fazer agora o fechamento de toda a carreira. Para isso eu retiro aqui o marcador. Vou passar aqui a agulha dentro dessas duas primeiras alcinhas aqui, onde se encontrava o marcador, em cima desse ponto baixo. Vou pegar aqui o fio e vou fazer o mesmo fechamento que nós estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Dou um ajuste aqui no fio para deixar a carreira bem fechadinha, tá? Então, agora nós vamos iniciar a segunda carreira também no ponto fantasia. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, eu já faço aquela contagem, 1, 2, vou aqui para o segundo e vou para abaixo do segundo. Então, aqui eu introduzo a agulha, vou buscar o fio e trabalho aqui um ponto baixo. Aí eu volto aqui para o ponto baixo onde eu saltei, introduzo novamente a agulha, trago aqui o fio e trabalho um ponto baixo. Aí nesse segundo ponto baixo eu volto aqui a colocar o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e será o final de toda a volta. Então agora eu sigo aqui o mesmo passo a passo do ponto fantasia, salto o próximo ponto baixo, vou para o da frente, desço aqui para baixo do segundo ponto baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. Volto para o ponto que eu saltei, introduzo a agulha, vou buscar o fio e trabalho aqui mais um ponto baixo. Faço aquela contagem, 1, vou para o segundo, desço aqui para abaixo do segundo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e trabalho mais um ponto baixo. Vou voltar para o ponto baixo que eu saltei, introduzo a agulha e trabalho aqui também mais um ponto baixo. Aí eu vou seguir toda essa segunda carreira, repetindo o mesmo passo a passo do ponto fantasia. Quando eu estiver finalizando aqui a carreira, eu faço o mesmo fechamento que eu trabalhei aqui logo na primeira, e inicio da mesma forma que eu iniciei aqui na segunda carreira, a terceira, a quarta e a quinta carreira do ponto fantasia. Então nós vamos trabalhar mais 5 carreiras do ponto fantasia. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à nossa bolsa. Então, pessoal, aqui eu parei na terceira carreira do ponto fantasia, onde agora nós vamos fazer aqui a troca de fios. Aqui, o meu fio do meu primeiro cone do fio náutico já está finalizando. Então, eu volto aqui fazendo apenas o ponto baixo, vou pegar aqui o fio e deixo essas duas alcinhas aqui na agulha. Vou pegar aqui o próximo fio do segundo cone. Então, eu vou colocar aqui no dedo, vou laçar, vou passar aqui por dentro dessas duas alcinhas do ponto baixo. Volto aqui para a parte de trás e ajusto todos os fios para que o ponto fique já presinho. Agora, eu sigo trabalhando normalmente as carreiras do ponto fantasia. Eu vou aqui para a parte da frente, já trabalho o próximo ponto baixo.
Volto aqui novamente, dou um ajuste aqui no fio e volto cruzando aqui, trabalhando o ponto baixo. Aí, dessa forma, eu vou seguir trabalhando aqui as carreiras com o ponto fantasia, até eu atingir agora as 5 carreiras na qual eu falei para vocês anteriormente. Chegando aqui ao fim da quinta e última carreira do ponto fantasia, terminamos aqui mais um padrão de 5 carreiras. Agora nós vamos repetir a mesma quantidade de carreiras em pontos baixos que nós trabalhamos aqui após aqui a finalização das 5 primeiras carreiras do ponto fantasia. Então eu vou trabalhar a partir de agora mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras em pontos baixos. Para isso eu já inicio aqui onde eu finalizei o último ponto, já inicio aqui fazendo o meu primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui o marcador, vou colocar aqui nesse primeiro ponto baixo, que é para mim saber onde eu iniciei e onde eu vou finalizar toda a carreira. Então agora eu sigo colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Assim, quando eu finalizar toda essa primeira carreira em pontos baixos, eu vou ter a mesma quantidade de pontos, ou seja, 80 pontos baixos. Vou seguir aqui por toda a volta, colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Quando eu estiver finalizando aqui essa primeira carreira, eu volto para a gente iniciar a segunda volta. Chegando aqui ao fim da primeira carreira em pontos baixos, então agora eu só vou retirar aqui o marcador do primeiro ponto. E agora eu vou retirar novamente aqui a agulha do fio. Vou para cima do próximo ponto baixo, passando aqui por dentro dessas duas alcinhas. Vou buscar aqui o fio, volto passando por dentro das mesmas duas alcinhas. Dou um ajuste aqui no fio e assim finalizo a primeira carreira de 5 em pontos baixos que nós vamos ter que trabalhar. Então aqui finalizada a primeira, vou trabalhar mais 4 carreiras em pontos baixos. Vou iniciar aqui a segunda, introduzo aqui a agulha nessas duas alcinhas e já trabalho aqui o primeiro ponto baixo. Aí, sempre o início e o final de cada carreira, nós vamos sempre repetir esse passo a passo que nós fizemos aqui agora, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as próximas 4 carreiras em pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu volto para a gente dar continuidade à nossa bolsa. Já chegando aqui ao fim da quinta e última carreira em pontos baixos, aqui eu vou trabalhar o meu último ponto baixo e vou cortar aqui um pedaço de fio para a gente fazer aqui o arremate. Depois de cortado esse fio, eu vou só puxá-lo aqui, passando por dentro dessas duas alcinhas do ponto baixo. E agora eu vou colocá-lo na agulha de tapeceiro. Coloquei o fio na agulha de tapeceiro, então agora nós vamos trabalhar o arremate. Vou saltar esse primeiro ponto baixo. Vou aqui passar dentro das alcinhas do segundo ponto baixo. Vou puxar aqui o fio. Vou dar um ajuste para ficar o final da carreira bem igualzinho. Agora passo aqui, voltando no último ponto baixo, também apenas na alcinha que está fora do trabalho. Dou um ajuste aqui no fio para o acabamento ficar sempre perfeitinho. Aí eu vou virar aqui o trabalho para o avesso e vou fazer aqui o arremate do fio. Vou passando aqui por dentro desses pontos, deixando o fio bem arrematado para ficar bem seguro. Feito aqui o arremate, agora é só cortar aqui o excesso de fio. Agora é só pegar aqui o isqueiro, dar uma leve queimada e apertar bem para ficar bem seguro. E aqui está finalizado o nosso arremate. Então, depois de ter finalizado aqui todo o arremate, nós vamos trabalhar agora a seguinte divisão. No total aqui de pontos, eu tenho 80 pontos baixos. Então, eu vou separar 40 para um lado e 40 pontos baixos para o outro. Feito aqui a divisão, separei 40 pontos para um lado e 40 pontos para o outro. Agora nós vamos trabalhar mais uma divisão, mais uma contagem. Eu vou contar a partir desse primeiro ponto, mais 20 pontos até eu chegar aqui no meio da bolsa. Então aqui separei os 20 pontos baixos, coloquei aqui o marcador bem no 20º ponto, então eu tenho 20 pontos para um lado e 20 pontos para o outro. Aí eu trabalhei um cordão de correntes com aproximadamente 1,20 m. Se você quiser o seu cordão um pouco maior, não tem problema, você pode fazer 1,5 m, 1,30 m, dependendo aí do tamanho que você vai optar para a sua bolsa. Aqui eu tenho um cordão com 1,20 m, nós vamos passar aqui como um passa-fita. Para isso, eu vou contar 1, 2, aqui na segunda carreira em pontos baixos, bem aqui, logo na mesma direção onde está o marcador, eu vou colocar aqui a primeira passagem do fio.
Puxei aqui bastante o cordão de correntes, então agora nós vamos seguir as seguintes contagens, tá? Eu tenho aqui o primeiro, eu vou contar a partir desse primeiro onde eu coloquei aqui o cordão, então eu vou contar 1, 2, no terceiro eu introduzo aqui a agulha e vou novamente puxar o cordão. Puxei aqui o bastante, agora eu vou contar a partir de onde está o cordão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu introduzo a agulha e volto aqui novamente a puxar o cordão. Agora eu vou contar 10 pontos baixos, começando desse primeiro aqui onde está o cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, eu vou colocar aqui a agulha e vou puxar aqui novamente o cordão. Agora, desse primeiro ponto onde está o cordão, vou fazer a contagem de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu introduzo a agulha e volto aqui a puxar novamente o cordão. Agora eu vou fazer a contagem de 10 pontos baixos a partir desse primeiro onde está o cordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, eu introduzo a agulha e volto aqui a puxar novamente o cordão. Agora, a partir desse primeiro ponto baixo onde se encontra o cordão, eu vou fazer a contagem de 16 pontos baixos. Cheguei aqui no 16º ponto baixo, então agora eu vou novamente puxar aqui o cordão. Agora, a partir onde está aqui o cordão, eu conto mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu introduzo a agulha e vou aqui novamente buscar o cordão. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, eu introduzo a agulha e busco aqui novamente o cordão. Agora, aqui eu faço a contagem de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu introduzo a agulha e passo aqui por dentro novamente o cordão. Agora eu faço a contagem de 3 pontos baixos. 1, 2. No terceiro, eu introduzo a agulha e puxo aqui novamente o cordão. Então, depois de ter passado aqui todo o cordão, fazendo aqui estilo passa-fita, eu dei uma leve franzida aqui na bolsa, tá? Para obter esse resultado aqui na parte de cima. Olha só, ficando aqui perfeito aqui na primeira lateral e aqui também na segunda lateral ficando igualzinho, tá? Aqui a gente pode dar um nozinho ou um laço, tá? E aqui nas pontas da corrente você pode colocar uma pérola, como você vai ver aí depois que eu finalizar esse laço. Então aqui está o nosso laço já finalizado, já com as duas pérolas, e agora nós vamos colocar aqui a alça da bolsa. Para isso, eu vou precisar de 2 argolas articuladas da cor prata, mas aí você pode estar colocando da sua cor de preferência, dourado ou a cor ônix, tá? Aí eu venho aqui para essa primeira extremidade aqui na parte de cima, onde se encontra esses pontos baixos aqui, eu vou abrir aqui a minha argola e vou passar por dentro desses pontos baixos aqui, pegando um total de 2 pontos baixos. Peguei aqui o total de 2 pontos baixos, a argola já fica fechadinha. Aí eu vou lá para a próxima extremidade, vou virar aqui a minha bolsa e vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui a argola na mesma direção. Vou pegar esses 2 pontos baixos, vou pegar aqui a minha argola articulada, vou passar aqui por dentro desses 2 pontos e ela já fica presinha aqui, tá? Então agora nós vamos prender a corrente. Essa corrente aqui prateada da Círculo, ela já vem aqui com os ganchinhos aqui na parte de baixo, que vai facilitar muito na hora de colocar a alça. Então eu só venho aqui, já coloco a correntinha aqui na argola com o gancho, vou lá para o outro lado e coloco também aqui o ganchinho já na argola, ficando prontinho aqui a nossa alça. Olha só como fica bacana, tá? Vou mostrar aqui para vocês a parte da frente. Então, depois de colocado aqui essa alça, né, nós estamos com a bolsa toda concluída. Eu espero aí que vocês tenham curtido bastante a videoaula de como confeccionar essa linda bolsa em crochê com os acessórios da Círculo, agora aí para vocês, com as correntes na cor prata
e na cor ouro, tá bom? Então, a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar, eu vou deixar todo na descrição do vídeo lá para vocês verem também, tá bom? Inclusive a divisão aqui dos pontos. Então, pessoal, eu espero aí que vocês tenham curtido bastante a videoaula de hoje. Não esquece de deixar o seu like para esse vídeo, compartilhar essa aula aí nas redes sociais e, claro, deixar o seu like, que é muito importante para a gente aqui do canal Crochê do Oscar. Um forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.